Era uma noite como tantas outras. No dia 8 de março de 2014, no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, os passageiros do voo MH370 da Malaysia Airlines embarcavam. A aeronave era um Boeing 777-200 um dos aviões mais seguros e tecnologicamente avançados do mundo. A bordo estavam 227 passageiros e 12 tripulantes, um total de 239 pessoas. O destino era Pequim, na China. Um voo noturno de rotina com cerca de 6 horas de duração. A atmosfera era calma, famílias voltando para casa, turistas animados, empresários em viagem de negócios. Ninguém poderia imaginar que este voo entraria para a história não por sua chegada, mas por seu desaparecimento enigmático. O avião decolou pontualmente à meia-noite e 41, subindo nos céus da Malásia. Tudo corria conforme o planeado, mas em menos de uma hora, algo mudaria para sempre. O voo MH370 estava prestes a se tornar o maior mistério da aviação moderna. Por volta da 1h19 da manhã, enquanto o avião sobrevoava o Mar do Sul da China, entre a Malásia e o Vietnã, o Centro de Controlo de Tráfego Aéreo da Malásia fez o último contato por rádio com a cabine de pilotagem. A mensagem vinda do avião foi calma e rotineira. Boa noite. Malaysia 370. Estas foram as últimas palavras ouvidas do voo MH370. Momentos depois, o transponder do avião, o dispositivo que transmite a sua localização e altitude para os radares civis, foi desligado. De um segundo para o outro, o ícone do MH370 simplesmente desapareceu das telas do controlo aéreo. No início, os controladores não entraram em pânico. Perdas de sinal momentâneas podem acontecer, mas os minutos passavam e o avião não reaparecia. A comunicação com o Vietnã, para onde o voo deveria ter entrado no espaço aéreo, confirmou o pior. Ninguém conseguia contactar o MH370. O silêncio era total. A tranquilidade daquela noite deu lugar a uma confusão crescente e a uma ansiedade palpável. Um avião comercial de última geração não desaparece assim, sem mais nem menos. O que teria acontecido naqueles momentos cruciais? A confusão inicial rapidamente se transformou numa busca frenética. As autoridades assumiram que o avião tinha sofrido uma falha catastrófica e caído no Mar do Sul da China, no ponto onde desapareceu dos radares. Navios e aeronaves de vários países foram enviados para a área, vasculhando a superfície do oceano em busca de destroços, manchas de óleo ou qualquer sinal do Boeing 777. Mas os dias passavam e nada era encontrado. Absolutamente nada. Foi então que uma informação chocante vinda de fontes militares mudou completamente o rumo das investigações. Enquanto os radares civis tinham perdido o MH370, os radares militares da Malásia, que são mais poderosos, tinham continuado a rastrear um alvo não identificado. Esse alvo, que se acreditava ser o MMA-370, não continuou a rota para Pequim. Em vez disso, fez uma curva acentuada e inexplicável para sudoeste, voando de volta por cima da península da Malásia, atravessando o país de uma costa à outra. Esta manobra não parecia acidental, parecia deliberada, controlada por alguém que sabia o que estava a fazer. O avião voou por mais de uma hora após sumir do radar civil, seguindo um caminho que ninguém esperava. Após cruzar a Malásia, o avião fez outra curva, desta vez para noroeste, em direção ao Estreito de Malaca, e depois seguiu para sul, rumo ao vasto e desolado Oceano Índico. Mas como é que os investigadores sabiam disto? Se os radares militares também o perderam de vista, eventualmente. A resposta veio de uma empresa britânica de satélites
chamada Inmarsat. Mesmo com os sistemas de comunicação desligados, o sistema do avião continuou a enviar pings, horários automáticos, para um satélite em órbita geoestacionária. Estes pings não continham dados de localização, mas a análise do tempo que demoravam a chegar ao satélite permitiu aos especialistas calcular 2 possíveis arcos de voo, onde o avião poderia estar quando enviou o último sinal. Um arco ia para norte, sobre a Ásia Central, uma área com forte cobertura de radar que certamente teria detectado o avião. O outro, muito mais provável, estendia-se para sul, sobre as águas remotas do Oceano Índico. A análise do combustível indicava que o avião voou durante mais de 7 horas após o último contato por voz. O voo MH370 não tinha simplesmente caído. Tinha voado durante horas como um fantasma, até ficar sem combustível e mergulhar em algum lugar num dos oceanos mais profundos e traiçoeiros do planeta. Com esta nova e aterradora revelação, o foco da busca mudou dramaticamente. Uma área gigantesca no sul do Oceano Índico, a milhares de quilômetros da costa oeste da Austrália, tornou-se o novo epicentro da operação. Começou assim a maior e mais cara busca submarina da história da aviação. Equipas internacionais, lideradas pela Austrália, mobilizaram navios especializados, sonares de alta tecnologia e veículos subaquáticos autônomos para mapear e vasculhar o fundo do mar. A área de busca era imensa, com mais de 120 mil quilômetros quadrados, e a profundidade chegava a 6.000 metros. As condições eram extremamente difíceis, com mau tempo e um terreno submarino acidentado, cheio de montanhas e desfiladeiros submersos. Durante quase 3 anos, estas equipas trabalharam incansavelmente, dia e noite. Cada objeto detectado no fundo do mar trazia uma ponta de esperança, mas acabava por ser um contentor perdido ou uma formação rochosa. Apesar do esforço monumental e dos mais de 200 milhões de dólares gastos, a busca oficial foi suspensa em janeiro de 2017, sem encontrar o corpo principal da aeronave. Enquanto a busca oficial decorria, destroços começaram a aparecer em praias a milhares de quilômetros de distância. Em julho de 2015, uma peça da asa de um avião, chamada flaperon, foi encontrada na Ilha da Reunião, perto de Madagascar. Análises confirmaram que pertencia ao MH370. Nos anos seguintes, mais de 20 peças foram encontradas em locais como Moçambique, Tanzânia e África do Sul, todas consistentes com as correntes oceânicas que partem da área de busca. Estes destroços provaram que o avião se tinha despenhado no Oceano Índico, mas não ajudaram a encontrar o local exato do acidente. Eram como migalhas de pão que confirmavam a história, mas não revelavam o final. A descoberta dos destroços também alimentou o debate. Se o flaperon estava recolhido, como parecia estar, isso poderia sugerir um mergulho em alta velocidade e descontrolado. Se estivesse estendido, poderia indicar uma tentativa de aterragem controlada na água. Cada nova peça trazia mais perguntas do que respostas, aprofundando o mistério em vez de o resolver. Com a ausência de provas concretas, as teorias sobre o que aconteceu ao MH370 floresceram. Uma das primeiras foi a de uma falha mecânica catastrófica, como um incêndio ou uma descompressão explosiva que teria incapacitado a tripulação. No entanto, esta teoria não explica por que o avião continuou a voar durante horas numa rota tão específica. Outra possibilidade é um sequestro por terroristas, mas nenhum grupo reivindicou a responsabilidade e não havia exigências de resgate. Além disso, por que sequestrar um avião para o fazer desaparecer no meio do nada? A teoria de um sequestro
cibernético, em que alguém teria assumido o controle do avião remotamente, também foi levantada. Mas especialistas em aviação consideram altamente improvável com a tecnologia da época. A falta de respostas e de destroços no local do desaparecimento inicial levou a teorias mais extremas, mas nenhuma delas se sustenta com as evidências dos pings de satélite e dos destroços encontrados. A verdade parecia estar trancada dentro da cabine de pilotagem. Isso leva-nos à teoria mais controversa e, para muitos investigadores, a mais plausível, a de que o desaparecimento foi um ato deliberado por parte de um dos pilotos. As atenções focaram-se no capitão Zahari Ahmad Shah, um piloto experiente com mais de 18.000 horas de voo. Investigações descobriram que ele tinha um simulador de voo em casa, no qual tinha traçado uma rota muito semelhante à que o MH370 parece ter seguido, terminando no sul do Oceano Índico. No entanto, a Polícia Federal norte-americana, que analisou o disco rígido, concluiu que, embora suspeito, não era uma prova definitiva. Amigos e familiares do capitão descrevem-no como um homem dedicado e apaixonado pela aviação, e rejeitam veementemente a ideia de que ele pudesse ter cometido um ato tão terrível. Não havia notas de suicídio, nem sinais de problemas mentais ou financeiros graves. O copiloto, Farik Abdulhamida, era mais jovem e estava em treino no Boeing 777, sendo considerado um suspeito menos provável. Sem as caixas negras, o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo, a teoria do piloto suicida, embora encaixe em muitos dos factos, permanece apenas isso, uma teoria angustiante e não provada. Em 2018, uma empresa privada americana, a Ocean Infinity, lançou uma nova busca, baseada no princípio de não encontras, não pagas. Usando tecnologia de ponta, eles vasculharam uma nova área de mais de 112.000 quilômetros quadrados, identificada por novos estudos de correntes. A esperança foi renovada, mas, após vários meses, a busca terminou novamente em fracasso. A Ocean Infinity não encontrou qualquer vestígio do avião. Para as famílias das 239 pessoas a bordo, esta foi mais uma decepção devastadora. Eles vivem num limbo doloroso, sem respostas, sem um funeral, sem um lugar para lamentar. Alguns agarram a esperança de que os seus entes queridos ainda possam estar vivos, enquanto outros apenas anseiam por saber a verdade, por mais terrível que seja, para poderem, finalmente, ter um desfecho. Organizações de familiares continuam a pressionar os governos para que retomem as buscas, argumentando que o mundo não pode simplesmente desistir de encontrar um avião com 239 almas a bordo. Hoje, mais de uma década depois, o desaparecimento do voo MH370 continua a ser o maior enigma da aviação moderna. A tecnologia que nos permite comunicar instantaneamente com qualquer canto do globo não foi capaz de impedir que um avião de 200 toneladas simplesmente se evaporasse. O caso levou a melhorias significativas na segurança da aviação, incluindo a implementação de sistemas de rastreamento de voos mais robustos e a extensão da vida útil da bateria das caixas negras. Mas para as famílias, estas mudanças chegam tarde demais. A história do MH370 é uma lição de humildade, um lembrete sombrio de que, mesmo na nossa era hiperconectada, ainda existem mistérios que não conseguimos resolver e lugares no nosso planeta que permanecem inexplorados. É a história de uma busca pela verdade contra probabilidades esmagadoras e, acima de tudo, é a história de 239 pessoas cujos destinos permanecem desconhecidos, perdidos a algures no silêncio azul profundo do Oceano Índico. A ferida continua aberta e a pergunta
que aconteceu ao MH370? Ecoa sem resposta. Obrigado por assistirem. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever o canal para mais histórias como esta.